Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro para falar sobre comunicação. E hoje vamos abordar os conceitos de comunicação não violenta. Um processo que trata de construir relacionamentos saudáveis baseados sempre na empatia, na compreensão e no respeito mútuo. Essa abordagem é fundamental para a construção de relações saudáveis, nas quais as pessoas se tornam mais conscientes de si mesmas e de como se relacionam com os outros. O objetivo é criar um ambiente que reforce a autorresponsabilidade, a compreensão e a autenticidade. E aqui reforçamos a importância de todo indivíduo desenvolver a habilidade de escutar para depois ser ouvido. A comunicação não violenta só é possível quando, primeiro, eu compreendo a importância de uma boa comunicação para as relações humanas. É quando eu começo, então, a buscar recursos que vão me permitir ser uma pessoa muito mais assertiva nos meus posicionamentos, ser mais efetiva ao buscar informações, porque eu já sei que essas informações podem fazer uma grande diferença na minha vida ou na vida de outras pessoas. Por isso eu quero que o outro saiba. O que eu tenho a dizer é importante para o outro. Por isso, eu quero que ele saiba, que ele receba também aquela informação que em algum momento, por alguma razão, fez diferença para a minha vida. É quando a gente vê sentido em compartilhar ideias. Não é dizer a qualquer custo, queira o outro ouvir ou não. É quando eu considero tão importante, mas tão relevante aquilo que eu tenho para dizer, que eu vou escolher o melhor momento, o melhor lugar e a melhor maneira de dizer o que eu tenho para falar. Isso também é assertividade. E não apenas os gestores, gerentes, diretores, líderes de equipes precisam desenvolver essas habilidades. Qualquer pessoa que trabalhe dentro de uma empresa, se souber se comunicar bem, essa pessoa será, primeiro, um colega admirado pelos demais, porque ele será sempre interessante falar com essa pessoa, mas principalmente porque a comunicação é a habilidade mais importante, mais relevante para o trabalho em equipe. Esteja você em uma posição de liderança, de superioridade ou não. E quando eu falo sobre comunicar-se bem, eu estou falando tanto da comunicação estratégica quanto da comunicação do dia a dia, aquela que é mais simples, mais genuína, mais coloquial. O bom dia na chegada do trabalho, a conversa no cafezinho, o papo descontraído no fim de semana, ao contar uma história curiosa para os seus pares, a maneira como você interage, como ouve os colegas em situações cotidianas, longe dos conflitos e também, claro, na hora de uma crise. Aquele que tem habilidades de comunicação bem desenvolvidas é sempre o primeiro a apaziguar, a ouvir as duas partes, a acalmar os ânimos numa situação de crise. É aquela pessoa que se dispõe simplesmente a ouvir o que as partes têm a dizer, sem julgamento. A comunicação não violenta é sutil e absolutamente estratégica, inteligente. E para desenvolver essa comunicação, claro, é preciso também habilidades de inteligência emocional. Porque o primeiro elemento a ser dosado, equilibrado, tem que ser o emocional. E você pode estar pensando agora, mas em que momento eu vou utilizar a comunicação não violenta? Em que circunstâncias? Olha, todos os dias, o tempo todo, ela tem que ser a base da sua comunicação, inclusive para uma comunicação assertiva. Então veja, são 3 os elementos que estamos trabalhando. Nós já falamos sobre a comunicação assertiva na aula passada, agora estamos falando sobre a comunicação não violenta e também vamos abordar a inteligência emocional, porque esses 3 pilares caminham juntos. E para saber como se posicionar nos momentos estratégicos, é preciso que haja um equilíbrio emocional, é preciso desenvolver a inteligência emocional e o autoconhecimento para conquistar esse equilíbrio. E sabendo como determinadas circunstâncias, ambientes ou mesmo pessoas acabam interferindo no comportamento humano,
É possível, então, manter um estado maior de atenção e perceber as nossas reações de modo mais consciente. Mas isso requer treino. E com inteligência emocional, com uma comunicação mais estratégica, colocando em prática os princípios da comunicação não violenta, é possível se tornar um comunicador muito mais eficiente. Para isso, é preciso saber usar a assertividade para interagir nos momentos estratégicos de maneira pontual, resolvendo todas as questões que precisam ser resolvidas, falando sobre o que precisa ser debatido, mas sempre de modo claro e objetivo, para não dar margem a erros de interpretação. É aquela comunicação mais cirúrgica, cuidadosa, verdadeira, clara, sem rodeios, mas, sobretudo, respeitosa, como nós já abordamos na aula passada. E qual é o objetivo de tudo isso? É sempre melhorar as relações humanas, torná-las mais saudáveis e mais eficientes. No ambiente profissional, isso resulta diretamente em produtividade, na qualidade do ambiente de trabalho. Vamos imaginar algumas situações que ocorrem muitas vezes nas empresas, nos ambientes profissionais. Por exemplo, no atendimento ao público. O cliente de uma loja, ele está com um problema no cadastro, por exemplo, e não consegue concluir uma compra que seria importante para ele. Ou ele não está conseguindo fazer o pagamento de uma conta que está em atraso. Esse cliente provavelmente vai estar preocupado, estressado e, se estiver com pressa, com fome ou com dor, é provável que ele apresente uma irritabilidade extrema. Pode até perder ali o controle, xingar, extravasar. E se você estiver atendendo essa pessoa, ou se você estiver na gerência daquele setor, você terá que ter muita paciência com esse cliente. Você vai precisar da comunicação não violenta, da comunicação assertiva. Então, ofereça ajuda, aponte os caminhos que ela pode percorrer, mas antes acolha essa pessoa. Você pode dizer que entende a preocupação dela, garantir que o problema vai ser resolvido. Ofereça um copo d'água, um lugar para esse cliente sentar. Ele precisa ser ouvido, então apenas ouça. Isso também acontece muitas vezes no trabalho com um colega, um problema com o chefe, com a equipe de RH. O colega de trabalho que disse algo que gerou uma ofensa para outro. E o que é que nós vemos muitas vezes nesses casos? Outras pessoas cercando esses envolvidos e que já estão emocionalmente abalados e, em vez de trazer uma solução, de apaziguar, muitos acabam incitando, né? Não permita isso, faça aquilo, revide, não leve para casa, né? Você não tem que dormir com essa. Quantas vezes a gente não ouve isso? Naqueles momentos de conflito. Alguém tentando apagar o incêndio, mas sempre tem um ou outro que prefere pôr lenha na fogueira. E se você estiver numa situação como essa, como é que você vai decidir agir? Qual vai ser a sua contribuição naquele momento? Se a pessoa que já está irritada parte para a reação, isso pode resultar num cenário muito mais desastroso, acabar numa advertência ou até numa demissão. Ou seja, ele vai para casa ofendido, magoado, nervoso e sem emprego. Percebe como você, ao desenvolver habilidades de comunicação, empatia, você pode transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas? Uma outra situação muito comum no dia a dia das empresas. Você está com um problema sério em casa. Se desentendeu com o marido, com a mulher, com o filho, teve uma discussão. Ou um outro problema de saúde, mas você está nervoso e chega na empresa, estaciona o carro, acaba batendo uma roda ali no meio-fio. Você desce do carro mais irritado, porque agora, além dos problemas, também tem uma roda arranhada. E você já desce esbravejando, passa pela portaria da empresa, não cumprimenta o porteiro, chega no seu departamento, no setor onde você trabalha, mal cumprimenta as pessoas que estão lá dentro, ou aquela situação que é quase um meme, né? Bom dia para quem? Você responde, bom dia para quem? Bom dia por quê? Né? Então é uma situação que é colocada como piada, mas muitas vezes ela é real dentro das empresas. Mas veja a situação. Se esse é o seu comportamento corriqueiro,
Talvez você nem tenha amigos lá dentro, mas se tiver e se ele sabe o que é uma comunicação não violenta, ele vai conversar com você, vai acalmar, oferecer um café e ouvir. Depois, se tiver algo importante que possa fazer diferença e impactar de modo positivo a sua vida, talvez ele use a comunicação assertiva para mostrar que essas atitudes que você tem ou que teve não cabem num ambiente de trabalho. Agora imagine que você ocupa um cargo de liderança e você tem uma grande equipe para gerenciar. Qual seria a comunicação que você teria que usar com essa equipe numa situação como essa que eu apresentei? Bom, primeiro, é fundamental conhecer e desenvolver a inteligência emocional, até para compreender melhor os desafios da liderança e orientar sempre da melhor maneira a sua equipe. E se você é responsável por um time, você terá que aperfeiçoar as habilidades de comunicação para ser também assertivo e seguir os princípios da comunicação não violenta. Uma atitude mais intempestiva, impaciente, uma cobrança exagerada pode resultar em problemas bem mais sérios para a organização. Não são raros os casos em que, por não dominar habilidades de comunicação, gestores, líderes já foram acusados de assédio moral e muitos acabaram condenados. E o comportamento caracterizado como assédio moral nada mais é do que um comportamento que tem como base uma comunicação violenta, desrespeitosa e, sobretudo, inadequada. Grandes profissionais, alguns extremamente competentes em suas áreas, já foram afastados de cargos importantes e de empresas porque eles não sabiam se comunicar de modo adequado, não sabiam se posicionar e também não se empenharam para desenvolver esta que é a habilidade mais valorizada no meio profissional, que é a nossa comunicação e que todo mundo pode resolver a qualquer momento da sua vida. Todas as pessoas que quiserem lapidar essa habilidade, elas podem treinar e desenvolver e se tornarem melhores através da sua comunicação. Mas aí vem a pergunta: como manter o controle das nossas ações e das nossas emoções? Como desenvolver a chamada inteligência emocional? Você sabia que as nossas emoções, elas interferem muito na nossa comunicação? Então veja, são habilidades que estão todas relacionadas. Comunicação, assertividade, comunicação não violenta e inteligência emocional. Eu preciso trabalhar sempre com esses pilares. E como desenvolver essa inteligência emocional? Você sabia que as nossas emoções interferem e muito na nossa comunicação? As emoções são a base de toda a comunicação. Por isso, é fundamental entender por que tantas vezes não conseguimos ter domínio das nossas ações. É que as emoções afetam a nossa capacidade de manter e controlar as nossas reações. Assim, podemos reagir de forma exagerada ou inadequada quando estamos sob grande estresse ou pressão emocional, o que interfere diretamente na nossa comunicação. A inteligência emocional está diretamente relacionada ao nosso comportamento e à nossa comunicação de diversas formas. Ao entender suas próprias emoções e também a emoção dos outros, fica mais fácil estabelecer uma comunicação assertiva, que seja clara e direta e que leve em conta os sentimentos e as percepções das outras pessoas também. Bem, então precisamos aprender a identificar as nossas emoções, certo? O que afinal tira o nosso equilíbrio? O que faz com que em determinados momentos tenhamos atitudes quase irracionais, que nos fazem agir por impulso? Você certamente já ouviu falar em inteligência emocional. Ela vem sendo discutida amplamente nos últimos anos. Seria muito interessante saber um pouco mais sobre isso, porque ela impacta diretamente na nossa comunicação. Mas o que é essa tal dessa inteligência emocional que tanto se fala? Segundo o autor Daniel Goleman, a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender, gerenciar e utilizar as emoções de forma eficaz. Simplificando, é a capacidade de identificar as nossas emoções e aprender a lidar com elas.
saber o que nos incomoda e o que afeta o nosso emocional a ponto de nos tirar muitas vezes a razão. Mas é também a capacidade de entender as emoções alheias, perceber o modo como as emoções afetam as outras pessoas. A gente não vai conseguir ter controle absoluto sobre as nossas emoções, mas é preciso identificar os gatilhos, saber quais são as situações, ou a maior parte delas, as circunstâncias, os ambientes, que nos fazem ter, muitas vezes, aquelas reações intempestivas. Ao identificar, nós começamos a ter um pouco mais de clareza sobre o nosso comportamento e, mais uma vez, podemos assim começar a mudar de atitude e nos tornarmos mais assertivos em nossos relacionamentos. Então veja, a inteligência emocional envolve 5 momentos, 5 estágios, digamos assim. Conhecer as nossas próprias emoções, gerenciar essas emoções, reconhecer as emoções dos outros, lidar com relacionamentos interpessoais e gerenciar as emoções em grupos. É desafiador e, ao mesmo tempo, transformador. E por que a inteligência emocional é tão importante? Estudos demonstram que a capacidade de lidar com as emoções é fundamental para o sucesso pessoal e profissional. Indivíduos com alta inteligência emocional têm uma probabilidade muito maior de liderar equipes com eficiência, de lidar com o estresse de forma mais saudável e de construir relacionamentos interpessoais mais satisfatórios. E olha, a inteligência emocional pode ser desenvolvida ao longo da vida, a qualquer tempo. Daniel Goleman sugere a prática da autorreflexão. O aprimoramento das habilidades de comunicação e a empatia são exercícios que nos ajudam a aprimorar a inteligência emocional. E aqui eu faço um destaque. Se as emoções são a base da nossa comunicação, e se para desenvolver a inteligência emocional eu preciso utilizar recursos de comunicação, então eu posso dizer que a boa comunicação e a inteligência emocional andam de mãos dadas, são pares inseparáveis. Então, agora eu faço um convite para cada um de vocês, para que vocês façam uma reflexão e mais um exercício de autoobservação. Sugiro que vocês avaliem as suas habilidades de inteligência emocional. Lembrem de momentos em que vocês literalmente não conseguiram lidar com alguma situação que exigia um maior entendimento das emoções. Revejam a situação, né? Imagine que vocês estão naquele momento, que vocês voltaram à mesma situação. E o desafio agora vai ser: identifique o que gerou a instabilidade emocional. O que fez você perder a razão ou o controle da situação? E agora imagine o que seria possível fazer de diferente. Pense, desenvolva um plano de ação para aprimorar as suas atitudes. Pode parecer ineficiente pensar agora numa situação que já ocorreu, que não dá para voltar atrás, que não é possível mudar. Mas veja, esse é um exercício que vai mostrar para você que é possível fazer diferente, ser mais assertivo, usar recursos de inteligência emocional. A inteligência emocional é uma habilidade valiosa que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e o seu desempenho nas mais diversas áreas. E o trabalho do Daniel Goleman, a obra dele, tem sido uma fonte importante para compreender esse conceito. Ele tem nos mostrado que desenvolver a inteligência emocional é uma jornada contínua. Envolve autoconsciência, autorregulação das emoções, empatia, habilidades sociais. Então, eu sugiro que você pratique a autorreflexão. Tire um tempo para pensar sobre as suas próprias emoções, o que as desencadeia e como você reage a elas. Se for possível, mantenha um diário emocional e comportamental. Ele será um grande aliado. Acredite nisso para o desenvolvimento da sua inteligência emocional e da sua comunicação. E como você vai trabalhar com esse diário? Tenha um bloco de notas, uma agenda, use como diário. E eu sugiro que a partir de hoje você já passe a praticar a autoobservação. Anote no seu diário as situações que geram algum incômodo, algum desconforto em relação à sua comunicação, aos seus relacionamentos, às suas atitudes, à gestão das suas emoções. Depois, com tranquilidade, você vai analisar cada situação e identificar como você poderia agir com mais consciência
sem os impulsos gerados por gatilhos emocionais. É assim, aprendendo a lidar com as emoções, observando as emoções alheias e percebendo como você pode ter atitudes e interações mais assertivas, que você vai transformar a sua comunicação, seus relacionamentos e os resultados em todas as áreas da sua vida. Eu desejo de todo o coração que este seja apenas o início de uma caminhada de autoconhecimento e de desenvolvimento dessas habilidades que transformam a vida da gente. Que você esteja apenas começando, como eu costumo dizer, dando os primeiros passos de uma caminhada que vai transformar a sua comunicação, o seu comportamento e que certamente vai trazer mudanças significativas para a sua vida. É assim, gente, aprendendo a lidar com as emoções, observando também as emoções alheias e percebendo como você pode ter atitudes e interações mais assertivas, que você vai transformar a sua comunicação, o seu comportamento, os seus relacionamentos e os resultados em todas as áreas da sua vida. Eu desejo de todo o coração que este seja apenas o início de uma caminhada de autoconhecimento e de desenvolvimento dessas habilidades que transformam a vida da gente. Apenas comece, como eu costumo dizer, apenas comece dando os primeiros passos, mas não deixe de caminhar. Logo você começa a perceber mudanças significativas na sua vida, o que vai impactar certamente a vida de muita gente ao seu redor. Vá em frente, siga nessa jornada e conte comigo sempre que você precisar. Até breve!